Este programa é livre para todos os públicos. Programa do Auri. Apoio Cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. MedLife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias. Programa do Auri. Programa do Auri. Programa do Auri. Olá você, olá, boa noite. É um motivo de alegria muito grande estar mais uma vez com você fazendo o programa do Auri toda noite aqui na telinha da TV Metrópole, canal 16.1. É um privilégio imenso estar sempre junto com você e sua família. É de segunda a sexta, é 9h30 da noite, um horário bem especial. E para nós aqui que fazemos o programa do Auri, é um privilégio estar sempre trazendo as melhores personalidades do nosso estado aqui para bater um papo legal com a gente, tratar de assuntos bem diversificados e, consequentemente, levando essas informações que são importantíssimas para a vida da gente, muitas vezes que também vai enaltecer aquela coisa de você se tornar uma pessoa mais conhecedora de determinados temas. E hoje não vai ser diferente, hoje nós vamos receber aqui um médico que ele cuida da saúde do homem, mas vem falar hoje sobre essa campanha do Novembro Azul. Vamos receber Dr. Idelbrando Mota Filho. Programa do Auri. Olá, doutor Idelbrando, seja bem-vindo mais uma vez. Bem-vindo de volta, né? Depois de um ano, né? Estamos aqui de volta. Seja bem-vindo. Boa noite, Auri. Muito obrigado aí pelo convite, a você e a sua equipe. Boa noite a todos aí, os seus telespectadores. É sempre um prazer estar aqui ao seu lado e poder contribuir um pouquinho aí para falar um pouco sobre a saúde masculina. Pois é, a saúde masculina, a saúde do homem, né? Aqui hoje parece que só tem isso, né? Só tem essa coisa aqui, né? Que não é uma coisa simpática aqui. Hoje a plateia aqui não está muito simpática não, né? É verdade. Mas combina com o tema, né? Vai combinar com o tema, né? Certeza. Pois é. Aí, assim, também tem a campanha, né? Essa campanha que é feita todo Novembro Azul, né? A campanha, ela provém de quê, hein? Como foi que deu início essa campanha de Novembro Azul? Por que azul? Tem alguma coisa a ver? Não? Tem. Na realidade, essa é uma pergunta excelente, Auri. E o Novembro Azul, ele foi uma campanha que começou na Austrália, há alguns anos atrás. E o nome original era Movember, que vem de mustache, que é bigode, né, em inglês, e November, que é novembro em inglês. Então, começou naquela época na Austrália e o objetivo era exatamente falar sobre câncer de próstata, conscientizar os homens sobre câncer de próstata e também sobre outros aspectos da saúde masculina. Quando chegou aqui no Brasil, se adotou o mesmo mês, que era o mês de novembro, e passou a se chamar Novembro Azul. Azul porque é a cor que remete aí ao homem, né? Ao homem. Geralmente exatamente. A mulher, né? Principalmente quando o bebê vai nascer, geralmente quando é o homem é azul, né? Quando é a mulher é rosa, né? Perfeitamente. Aí já precede também setembro, né? Outubro rosa. Outubro rosa. Precede outubro rosa também, que é a questão também da campanha em favor da coisa câncer de mama. Da conscientização de câncer de mama, né? Exatamente. Pois é, então aí vem-se o Novembro Azul. Mas assim, existe ainda preconceito com relação a falar de câncer de próstata, porque isso existiu no passado, né? Coisa do passado. Ficou para trás ou você ainda tem que lidar com isso aí, né? Meu amigo, na realidade isso é o dia a dia. Esse preconceito, ele é o dia a dia. A gente recebe, ainda hoje, muita gente no consultório que o cara já chega para você assim,
desconfiado, né? Você percebe, você sabe logo quando vem com a esposa, muitas vezes, o cara entra quase no consultório amarrado, né, empurrado. Assim, ela é quem está levando. Inclusive, isso é uma coisa interessante. Normalmente, quem leva o homem, na grande maioria das vezes, é a esposa, é a filha. Então, ela que se preocupa, diz assim, pai, cadê? O senhor já marcou a sua consulta? Tem uns que dizem que vão e nunca vão, né? Uhum. Então, existe ainda isso. Eu acho que eu conheço um desses aí. Eu acho que, aí falando sério, né, o preconceito, ele passa pela falta de informação e do conhecimento, entendeu? E esse momento, o momento do Novembro Azul, é um momento importante por isso, porque assim, é um momento que, como se fala muito, se você ligar o rádio, se você abrir a televisão, se você pegar as redes sociais, vai aparecer alguma coisa falando sobre esse momento do Novembro Azul. Então, é um momento que as pessoas elas estão abertas a ouvir a informação a respeito desse tema, que é um tema tão importante e que precisa passar, esse preconceito, ele precisa ser deixado de lado. Porque eu costumo dizer que você vai no urologista, você vai conversar sobre uma série de assuntos, inclusive sobre a próstata. E o grande detalhe quando você tem um problema na próstata, se você consegue identificar isso no começo, a gente consegue ajudar o paciente de uma maneira efetiva. Então, não adianta você dizer assim, eu não sinto nada, por isso que eu nunca fui. Talvez você, em algum momento, tenha uma surpresa, né? Então, é por isso que é importante esse momento, para que a gente deixe o preconceito de lado e se preocupe, cada homem possa se preocupar com a sua saúde. Pois é, como é uma coisa que você mesmo está falando, e a gente já tem bastante conhecimento sobre isso, é uma coisa que não remete assim, incômodos, como dores e tudo, é uma coisa muito silenciosa, né? A questão do câncer da próstata. O que leva assim, a partir de quando que a pessoa tem que se preocupar com isso, já que é uma coisa que ele não vai saber mesmo, só vai saber se fizer exame e tudo, a partir de que momento da vida dele, de idade, né, a sua faixa etária, em que ele pode já se preocupar e já procurar um urologista. Perfeito, essa pergunta é excelente. Pensando no câncer de próstata, a primeira mensagem que precisa ficar gravada aí é o seguinte: a partir dos 40 anos, é importante que se tenha o primeiro exame de sangue, que é o PSA. Nossa, doutor, 40 anos, vou lá. Não, você vai para conversar e ter um primeiro exame. A gente chama isso de PSA, que é o exame de sangue, PSA basal. Então, você vai ter ali a pedra fundamental do seu acompanhamento. Então, a partir dos 40 anos, o primeiro exame de sangue, e a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia é que na população em geral, sem fatores de risco, a partir dos 50 anos, se faça, além do exame de sangue, o toque retal, que é o famoso exame da próstata. Isso, a partir dos 50 anos, na população sem nenhum fator de risco. Aí você me pergunta, doutor Idelbrando, o que é fator de risco? Fator de risco é uma determinada condição do paciente que aumenta o risco daquele doente desenvolver câncer de próstata, certo? Basicamente, nós temos história familiar. A história familiar, ou seja, quando você tem parentes de primeiro grau com câncer de próstata, isso aumenta o teu risco individual de ter câncer de próstata. Pacientes da raça negra, então os afrodescendentes, eles têm mais câncer de próstata do que a população em geral, e é um tumor, em geral, também mais agressivo. Então, o segundo fator de risco é isso. E tem a questão do aumento das gorduras, dos triglicerídeos, da obesidade, síndrome metabólica, certo? Então, basicamente, esses três fatores de risco... Isso remete a risco também, a questão do sedentarismo... Exatamente. Esses três fatores de risco, quando presentes, a gente recomenda que essa avaliação ela seja um pouco mais precoce a partir dos 45 anos de idade. Entendeu? Então, com fator de risco, que é história familiar, raça negra, ou sedentarismo, obesidade e tal, a partir dos 45 anos, e a partir dos 50 na população em geral, sem nenhum fator de risco.
entendeu? Essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia. Pois é, mas veja assim, e por que o PSA, né? PSA PSA é o exame de sangue. PSA é o exame de sangue. Por que ele não é 100% eficaz e precisa fazer o toque retal? Por que isso aí? Essa aí é a pergunta que todo mundo faz, né? É uma pergunta importante da gente explicar e esclarecer para as pessoas. Na realidade, o PSA, o que é o PSA primeiro? O PSA ele é uma proteína produzida na próstata. E várias doenças e vários problemas relacionados à próstata alteram o resultado do PSA, inclusive o câncer de próstata, certo? Então é por isso que a gente faz o PSA e é por isso que a gente faz o acompanhamento com o PSA. Mas existem tumores de próstata que, muito no início, eles estão se desenvolvendo e que eles ainda não deu tempo deles aumentarem o PSA. Então, na realidade, o exame do toque, que é o exame físico, é como você ir no médico e o médico examinar a sua barriga, por exemplo. O toque retal é um exame físico, faz parte da consulta médica, digamos assim, entendeu? Então, o toque retal, ele entra como um complemento, ele entra como algo para me dar uma informação a mais. Então, o exame de sangue, que é o PSA, me dá uma informação e o toque me dá outra informação. E por que eles se complementam? Porque eu tenho tumores que no início eles não alteram o resultado do PSA e que eu consigo perceber pelo toque. Tá? Para você ter uma ideia, 70% dos tumores de próstata, eles nascem na zona periférica da próstata, que é a zona mais externa da próstata. Essa área mais externa da próstata, ela é facilmente tocável ao toque retal. Sim, mas eu vou questionar um pouco aqui, certo? O toque, você falou que da área externa, mas a próstata é uma glândula. Uma glândula que ela tem uma forma... de uma maçã. De uma maçã. Algo assim. Então, o toque, você não consegue, através do toque, a circunferência dela para passar. É de um lado. Por exemplo, você toca aqui, mas o tumor está aqui. Você não vai saber. É isso? Isso acontece? Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Sua pergunta é excelente. Isso pode acontecer. O toque, aí isso depende de cada paciente, né? Uhum. Por exemplo, os pacientes obesos. Os pacientes obesos, muitas vezes, são difíceis de você tocar a próstata, porque a próstata fica mais alta. Então, às vezes, a gente não consegue chegar e tocar toda a zona periférica da próstata, entendeu? Que é a zona de maior interesse quando a gente pensa no câncer de próstata. Outra situação, por exemplo, pacientes que têm próstatas muito grandes. Tem pacientes que têm próstatas de 200 gramas. E a gente não consegue tocar uma próstata toda dessa. Mas assim, né? isso é porque é genético ou é porque já está com problema de crescimento mesmo? É porque está com problema de crescimento da próstata, que é o que a gente chama de hiperplasia prostática. E essa parte começa a se desenvolver isso a partir de que idade? A partir dos 50 anos, a próstata... Depende também de... Isso é relativo, exatamente. Uhum. Mas, de um modo geral, a partir dos 50 anos, a gente tem esse aumento progressivo e gradual da próstata. Ou seja, ela vai aumentando de tamanho. Quer dizer que a tendência, a pessoa tiver com 70, 80 anos, ela já está bem mais evoluída, bem maior. Ela vai aumentando com a idade. Inclusive, a chance de um homem desenvolver câncer de próstata aumenta à medida que ele fica mais velho. Então, se todos nós vivêssemos 120 anos, muito provavelmente quase 100% de nós iríamos desenvolver um câncer de próstata. Parece que houve um estudo aí, eu vi mais ou menos por isso aí, não sei se foi nos Estados Unidos, né, que as pessoas que morreram acima de 90 anos, né, fizeram um grupo de pessoas que nenhum foram de câncer, né, todos morreram de outras patologias, de outros problemas que não foram câncer, mas todos tinham câncer de próstata. Então, a partir dessa idade, a tendência é que a maioria das pessoas, dos homens, tenha câncer de próstata, mesmo que não morra disso. Perfeito, né? É exatamente isso que eu estou comentando, né? Uhum. O tumor de próstata, ele realmente é mais comum com a idade, e tanto é que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente diagnostica o câncer de próstata no paciente mais idoso.
Porque às vezes a gente tem que avaliar cada caso de maneira individual, porque talvez aquele paciente ele vá morrer de uma outra coisa e não do câncer de próstata. Então, assim, hoje a gente tem um conhecimento sobre a evolução da doença através de exames que são bem específicos sobre o tumor, e a gente pode tentar prever se aquele paciente ele vai desenvolver um tumor de próstata que vai causar algum mal para ele. Hoje, por exemplo, em algumas situações muito específicas, a gente dá o diagnóstico de câncer de próstata e a gente faz uma modalidade de tratamento que se chama vigilância ativa, por exemplo. Eu não faço nenhum tipo de tratamento específico naquele momento, mas eu vou acompanhando aquele paciente de perto, entendeu? Então, você, nossa, doutor Hildebrando, quer dizer que você dá o diagnóstico e não tira o tumor? Em situações muito específicas e pacientes selecionados, a gente consegue tomar condutas como essa. Hoje, por quê? Porque nós temos o conhecimento exatamente disso que nós estamos conversando, da evolução da doença, da previsibilidade daquele paciente vir a desenvolver um problema relacionado ao tumor, e a gente consegue ajudar de maneira individual cada paciente, entendeu? É isso aí, pessoal. O papo aqui é com o doutor Hildebrando Mota Filho, e ele é urologista, está explicando direitinho aqui, né, dando uma aula para a gente, mas a gente vai fazer um pequeno intervalo, doutor, a gente retorna já, ok? Ok. Maestro Júnior Luiz Neto, para cima. Você cortou o barato do meu amor. Você mentiu, iludiu e me deixou por fora. Você é culpada do meu sangue me entristecer. Ai. Programa do Auri. Apoio Cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. MedLife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias. O Grupo SBC está completando 25 anos no mercado. Ao longo de todo esse tempo, nos empenhamos na busca pela excelência de nossos serviços, para oferecer o que há de melhor para você e sua família. Somos a maior empresa de assistência familiar do Nordeste, com mais de 22 unidades espalhadas pelo estado do Ceará e vários estados da região. Nossos planos oferecem auxílio funerário humanizado, com equipe especializada, apoio psicológico, suporte 24 horas e frota de veículos para atendimento. Além de um moderno complexo de velório com estrutura sofisticada para proporcionar dignidade e conforto nos momentos mais delicados da vida. E para agregar ainda mais valor aos nossos serviços, estaremos inaugurando em breve o Memorial Vale das Flores, um lugar diferente com sofisticação e requinte, idealizado com padrões dos mais modernos cemitérios particulares. Contamos com 4 tipos de planos que se adequam à sua necessidade: clássico, executivo, luxo, VIP. Adquirindo o plano SBC, você também tem descontos especiais em clínicas médicas, odontológicas e exames laboratoriais. Somente uma empresa com espírito de família para cuidar da sua e proporcionar apoio e carinho em todos os momentos. SBC e você, unidos para sempre. É isso aí, pessoal. Este é o programa do Auri. Nós estamos hoje aqui com o doutor Hildebrando, né, falando ainda desse Novembro Azul aí, que é essa campanha aí para o homem que cuida da doença dos homens, né, da doença dos marmanjos.
cuida da saúde, né? Da saúde, Da saúde. Exatamente. Pois é, mas as pessoas... Vamos falar de blogueirinha, sabe? Nós temos um quadro novo aqui no nosso programa que está bombando aí na internet da vida, né, Praça? Como é que tá, Praça? E nossos blogueiros em ação? Pois é, Auri, é isso aí. Olha, Auri, é mais um ano, né? Quer dizer, mais uma edição do nosso concurso Blogueiros em Ação, que tá demais. Hoje já é o 3º dia que começamos nesse novo concurso Blogueiros em Ação. Lembrando que você que está em casa, que ainda dá tempo para você se inscrever, tá bom? Entre em contato aqui no nosso WhatsApp, bote aí o nosso WhatsApp. Você pode também se inscrever diretamente lá no Instagram do Blogueiros em Ação, ok? E lembrando, atenção, ó, Auri, tem uma novidade esse ano também, é que você pode, assim, por exemplo, os 2 de hoje, que você vai ver hoje, a partir de amanhã já vai estar no Instagram, que você vai dar sua mensagem, vai dar sua opinião, vai dizer o que é que você achou do vídeo, certo? Fala um pouquinho no Instagram do programa do Auri. Então, atenção, primeiro aí que nós vamos chamar, né, o concorrente com o vídeo número 5 é o concorrente João Miguel Rodrigues, ele é aqui de Fortaleza e vai lá, é sua vez. Vamos lá, Miguel. Ei, não menospreze a dor e o sofrimento de alguém, só porque não está doendo em você. Cada um sabe a cruz que carrega e ninguém sabe a dor que o outro está sentindo. E nós só iremos colher exatamente o que nós plantamos. Então vamos apenas plantar o amor. Pronto, tá aí. Agora vamos para o segundo já é o 6º concorrente, né? Dessa nossa primeira semana. Vem aí ela, Giovana Cristina. Fim de semana é o meu aniversário. Meus convidados eu vou selecionar. Vou festejar de uma maneira diferente. Só super-herói na minha força vai entrar. Eu convidei o Superman, já convidei o Batman e o He-Man também vai entrar. O Homem-Aranha eu acabei de convidar. Só celebridade, Mulher Maravilha. Só celebridade, mulher gata sensual. Só celebridade, convidei a She-Ra. A super poderosa também vem para balar. Só celebridade, Mulher Maravilha. Só celebridade, mulher gata sensual. Só celebridade, convidei a She-Ra. A super poderosa também vem para balar. É só sucesso! Vem comigo! Pronto, agora quero lembrar que na sexta-feira, durante essa semana, são 8 vídeos, né? São 8 concorrentes, 2 na segunda, 2 na terça, 2 na quarta, 2 na quinta. E sexta-feira nós vamos já escolher os 4 vídeos, 4 concorrentes que vão estar, já vão seguir com a gente para a segunda fase. Então, mas aí a pessoa, e aí se eu for eliminado, não se preocupe, os 4 que foram eliminados, fica aguardando que vai ter uma repescagem. É com você, Auri. É isso aí, pessoal. É só a blogueirinha, os blogueiros em ação agora. Agora juntou tudo, né? Na edição passada foi as blogueirinhas em ação. Agora são os blogueiros de modo geral. É blogueirinha, blogueirinho, pequenininho, velhinho. Todo mundo entrou aí na nossa campanha. Mas vamos voltar aqui para a campanha dos homens, né? Certeza. Pois é, outro problema também, doutor, é a questão de tratamento, né? As pessoas não compreendem como é o tratamento. Por exemplo, a pessoa é diagnosticada com câncer, né? Ele tem lá um tumor, lá. Alguns médicos dizem que isso pode demorar 20 anos. Isso tem fundamento, você pode passar 20 anos com câncer de próstata e não ter uma manifestação assim. Existe isso, não? Existe, né? Uma coisa super importante é a gente falar sobre o tratamento. Para a gente falar sobre o tratamento, a gente tem que falar sobre o diagnóstico. Como é que a gente dá o diagnóstico de câncer de próstata? A gente dá o diagnóstico através da biópsia de próstata. E hoje, a maneira mais precisa, a melhor maneira da gente dar esse diagnóstico de câncer de próstata é fazer a biópsia guiada pela ressonância. Então, hoje a gente tem um exame, que é a ressonância nuclear magnética, que consegue identificar
áreas suspeitas na próstata. A sensibilidade desse exame é maior, inclusive, do que o toque retal, por exemplo. Quando já existe um substituto aí para o toque retal, é isso que você está dizendo? Não, eu não estou dizendo que ele não é um substituto. Não, que fosse. O pessoal fica feliz, né, quando a gente fala da ressonância. Mas, na verdade, a ressonância, ela não, ainda não, talvez isso chegue no momento, mas ela ainda não está para substituir o toque retal. Por quê? Porque quando a gente pensa num programa de rastreamento, eu penso em saúde pública, certo? Eu tenho que pegar um exame que seja acessível, que seja barato e que me traga uma informação importante. Entendeu? Perfeito. A ressonância, ela me traz uma informação espetacular, mas ela não é nem acessível nem barata. O toque retal me traz informação, é barato e é acessível. Então, ainda nos dias de hoje, a gente tem o toque retal como uma estratégia melhor de rastreamento do que a ressonância. Talvez isso em algum momento mude, mas é o que a gente tem hoje. Mas qual a importância da ressonância? Em que momento a gente faz? A gente faz quando eu tenho uma suspeita. Quem me dá essa suspeita? O toque e o PSA. Entendeu? Então, daí, quando eu tenho uma ressonância suspeita, eu já entro com uma biópsia guiada pela ressonância. Isso me faz com que eu vá direto ao ponto da área suspeita. Então, ao invés de fazer como antigamente, que a gente entrava e biopsiava a próstata de maneira aleatória, hoje não. Hoje eu biopsio a próstata e vou direto ao ponto. Isso é importante porque isso impacta de maneira direta no tratamento. O toque retal não lhe daria essa precisão, né? O toque retal não me dá essa precisão, vou lhe explicar por quê. Para o diagnóstico, eu preciso de um fragmento de tecido. Então, o que é a biópsia? Eu vou lá, baseado na imagem da ressonância, naquele lugar onde está a suspeita, eu tiro um pequeno fragmento. A gente entra com um aparelho, tira um pequeno fragmento da próstata e aí manda para um outro médico, que é o médico patologista. E daí esse médico vai pegar aquela célula no microscópio, vai olhar e vai dizer, aquilo que está aqui é benigno ou é maligno, certo? Então, isso é importante porque é baseado nesse diagnóstico, que aí eu preciso do exame anatomopatológico de biópsia, que eu vou dizer, isso aqui é câncer de próstata. E além do médico patologista me dizer que aquilo ali é câncer de próstata, ele me diz, aquilo ali é um câncer de próstata de baixo risco, de risco intermediário ou então de alto risco. A gente tem uma classificação do tumor. Que aí vai ajudar no tratamento. Perfeito. É por isso que eu falei para você que para falar de tratamento eu preciso falar de diagnóstico, porque é baseado no diagnóstico que a gente determina o tratamento. Então, quando eu tenho um paciente de muito baixo risco, certo? Ou seja, é aquele paciente extremamente selecionado, que tem poucos fragmentos comprometidos na biópsia, é aquele paciente que tem um tumor grau 1, é aquele paciente que tem um PSA baixo, é aquele paciente que tem todos os fatores favoráveis, esse paciente se classifica como muito baixo risco. Esse doente, a gente pode fazer uma modalidade de tratamento que é a vigilância ativa, ou seja, eu vou acompanhar esse doente de maneira ativa e observar se esse tumor vai evoluir ou não. O tumor de próstata ele tem uma característica, na sua grande maioria, principalmente nesses casos de muito baixo risco, ele cresce de maneira muito lenta e gradual. Então ele me permite esse tipo de conduta. Hoje a gente tem um conhecimento do tumor de próstata que me permite isso daí. Existem inclusive testes moleculares que a gente faz, genéticos naquele material do tumor e também no material do sangue do paciente, para buscar alterações genéticas e essas alterações genéticas elas podem me prever um desfecho pior ou um desfecho melhor em alguém que tem câncer de próstata. Então, eu tenho hoje tecnologia envolvida, que se chama medicina de precisão, que me permite analisar de maneira individual um determinado paciente e tomar a melhor conduta para ele, inclusive acompanhar. Que, como você muito bem falou, a gente aprendeu ao longo do tempo,
pacientes com 10 anos, com 15 anos, 20 anos de acompanhamento e que o tumor ele não se desenvolveu. Aí você vai me perguntar, doutor Idelbrando, mas essa modalidade vigilância ativa, o doente não incorre nenhum risco? Incorre, óbvio que incorre de risco, certo? Incorre em risco do tumor progredir, tá? Mas o que é que nós fazemos? Nós corremos, eu costumo dizer que nós corremos esse risco juntos, tá? E a gente usa das ferramentas que nós temos, que são exatamente os exames de imagem, exames de biópsia, testes moleculares, para que a gente possa prever a progressão dessa doença. Qual é a vantagem? Doutor, e qual é a vantagem de fazer uma vigilância, por exemplo? Qual é a vantagem? A vantagem é eu evitar os efeitos colaterais dos tratamentos. Por mais modernos, por melhores que sejam os tratamentos que nós temos hoje, todo tratamento vai ter alguma forma de efeito colateral, tá? Então, a estratégia, se for possível, em casos selecionados, mais uma vez, você vê que eu estou repetindo exatamente essa mesma frase sempre, a vigilância ela é uma opção segura em alguns casos. E o que é que leva, doutor, a chegar ao ponto de ter uma intervenção cirúrgica? Qual é o nível que está aí que tem, né? Tem a maioria dos casos, aí, inclusive no passado era bem comum, hoje já não é tão comum, né? Até a intervenção cirúrgica no caso de câncer de próstata, né? Qual o nível que se encontra para que você diz, agora é necessária essa intervenção cirúrgica? Na realidade, o tratamento cirúrgico para o câncer de próstata, ele ainda hoje em boa parte dos pacientes, a melhor maneira de você ajudar o doente. Por quê? Quando eu tenho um tumor que ele é passível de ser operado, aquele caso que ele é localizado, na grande maioria das vezes, a gente consegue curar o paciente com a cirurgia. Se a gente está falando daqueles tumores localizados, restritos à próstata, a chance de um doente tratado, operado com cirurgia, ficar curado, ela pode chegar, em alguns casos, em até 90%, a depender exatamente do grau histológico da biópsia. Então, Auri, o tratamento cirúrgico ele é um tratamento extremamente eficaz. Mas daí a importância do Novembro Azul, porque eu só consigo tratar, eu só consigo operar e tratar localmente aquele caso que é o caso localizado. Quando o tumor, ele infelizmente saiu da próstata, saiu dos limites da próstata, que aí é aqueles casos de mais alto risco, né, que o paciente já vem com um sintoma às vezes sistêmico, né, pelo corpo todo e tal, esses casos a gente não consegue mais operar, você não consegue mais ajudar com cirurgia e com tratamento local. E aí, doutor, o que é que faz? Aí tem tratamento também, né? Mas a gente consegue ajudar de uma maneira diferente. Mais paliativo, né? Mais paliativo. Doutor, muito obrigado aí, foi muito bom estar com você, mas infelizmente o tempo já se foi, eu gostaria de estender mais a nossa conversa, que é muito agradável conversar com você, tanto no ponto de vista técnico, como também a sua presença também é muito especial, estar aqui com a gente, né, com esse espírito bom, doce aí, leve, solto. Obrigado aí por ter vindo, muito obrigado. Mais uma vez, eu que agradeço aí ao seu convite, da sua equipe, na pessoa do meu amigo Praciano, e dizer que eu estou à disposição, pode contar conosco. Você atende em alguns hospitais públicos ou privados? Atendo. Consultório pessoal, particular, telefone? Tem. Atendo sim. O meu Instagram é cirurgiarobótica.urologia, @cirurgiarobótica.urologia, ou então Dr. Idelbrando Mota Filho. Tem o site também, dridelbrandomotafilho.com.br, está disponível para todos verem. Eu atendo no meu consultório privado. O telefone lá é 997414771 e também atendo na Urosanta, na Santa Casa de Fortaleza. Lá na Urosanta nós temos, Auri, 20 urologistas, certo? Nós fazemos lá o atendimento de consultas populares, a preços acessíveis, exames. Então, assim, é um lugar especial a Urosanta que a gente consegue ajudar muita gente. Então, assim, se você está aí, às vezes não tem um plano de saúde, não tem uma condição melhor, procura a gente lá na Urosanta, que a gente pode lhe ajudar. Santa Casa. Santa Casa. Obrigado, doutor. Foi um prazer. Sucesso. Tudo de bom. Maestro Júnior Luiz Neto, contatos. O telefone é 986054472. Quero convidar os amigos, estaremos sábado e domingo
no Nobre Grill do Bom Sucesso, sábado a partir das 21 horas, domingo a partir das 3 da tarde, com a Elisângela Coelho. Meu telefone é 85413306, mas eu queria dar um alô aqui pro Tarcílio PVC. O número dele é 85421515, é um amigo meu lá do Nova Metrópole Calcaia. Eu agradeço de coração o seu carinho, a sua audiência, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa abençoar cada vez mais a sua vida. Para cima. Como um anjo, você apareceu na minha vida. Como um anjo, repleto de ternura e de paixão. Como um anjo, encanto, sedução, doce aventura. Que loucura, você desabrochando no meu coração. Linda menina, com olhar inocente, malícia, desejo e tentação, que me cobre de beijo e carícia, descendo a solidão. Só você pra me fazer feliz. Programa do Auri. Apoio Cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. Medlife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias.